nem de grandes demonstrações. Dar uma forte salva de palma, glorificando, enaltecendo o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo na presença do Senhor. Mais um domingo tendo a honra, o privilégio de ministrar a palavra. A responsabilidade, como o pastor falou, né? De ministrar a palavra e que Deus seja glorificado em todas as coisas. Amém. Vamos orar antes de tudo. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, nós sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor, desde o começo deste culto, Pai amado, desde o começo dessa reunião, Deus querido, queremos continuar sentindo o Teu toque, queremos, ó Deus, continuar ouvindo a Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, fala comigo, através de mim, fala com a Tua igreja, Pai amado, que o Teu nome seja engrandecido nessa noite, para a honra e glória do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Louvado seja Deus. Nós fomos, né, minha família, eu, minha mãe e minha filha, fomos abençoados com minha sandália fica enroscando aqui no tapete. Fomos abençoados com uma viagem, 2, na verdade, né, para a praia. E final de semana passada a gente estava lá, e enquanto eu estava lá, eu saí para caminhar de manhã e fui para a praia, na caminhada, para a beiradinha da praia, tinha um lugar com pedras lá, e eu sentei e eu fiquei 1h30 sentada na pedra, olhando o mar, não tinha ninguém, 6 horas da manhã, tinha quase ninguém, né? Tinha meia dúzia de pessoas na praia, e eu sentada ali, só escutando o som do mar, e aqui dentro de mim, tudo agitado, tudo nervoso, eu falava assim, Deus, eu queria paz. E ali estava um lugar que inspirava paz. Não tinha pessoas para ficar falando, não tinha barulho de música, não tinha barulho de gente, não tinha barulho de buzina, só o som do mar, os passarinhos cantando, a água batendo nas pedras, só que aqui dentro estava tudo agitado. E aí Deus me falou, a paz é dentro, não é fora. E aí eu fiquei pensando nisso, falando, quantas coisas ocupam às vezes os nossos pensamentos, ocupam o nosso coração e roubam aquilo que Deus nos prometeu, que é a paz. E ontem até tivemos reunião dos professores da escola bíblica, e o presente que a pastora Regina ganhou foi paz, uma caixinha com paz. E eu falei, olha Deus, o Senhor está confirmando aí, né, que é para falar de paz. Como a gente precisa de paz. E a paz não é o lugar. Estava ali num lugar tão tranquilo, tão gostoso, sozinha, e não estava em paz. Porque aqui não parava, aqui não parava. Tem uma coisa que chama síndrome de fim de ano. Quem já ouviu falar de síndrome de fim de ano? A Fabi, acho que já, que ela fez uma carinha de quem já passou por isso, inclusive. Síndrome de fim de ano é uma síndrome que aparece em muitas pessoas, geralmente pessoas que já têm algum problema psicológico, entre dezembro e janeiro, né? Ela se estende até o início do ano. Eu teria dado o nome de síndrome da virada, porque ela vira o ano com a gente. E é uma síndrome que, por conta das festividades, que você faz aquele balanço de como foi o seu ano, o que você fez ou deixou de fazer, isso muitas vezes causa angústia nas pessoas, quando ela olha e fala, poxa, me propus e não consegui cumprir, ou eu não tinha planejado e isso veio sobre a minha vida e mudou todos os meus planos, eu tinha feito tal planejamento e tudo foi por água abaixo, não deu certo, e isso traz angústia, traz sofrimento. E ela vira o ano com a gente, porque você chega em janeiro e você fala assim, e agora, o que eu vou projetar para esse ano? Se ano passado já deu tudo errado, eu não vou fazer mais planos esse ano. Ou então você faz planos mirabolantes e você fala assim, não, eu vou fazer grandes coisas, tudo que eu não fiz nos 43 anos da minha vida, eu vou fazer nesse ano. E você quer fazer coisas grandiosas demais, e isso também traz angústia. E aí vem as contas para ajudar, que você gastou muito em dezembro, que você esqueceu que tinha IPTU, IPVA, matrícula, material escolar,
e tantas outras coisas em janeiro, e você gasta um monte para dar presente, para agradar, para se presentear, porque você está em crise por conta das suas frustrações. Você fala, eu mereço, trabalhei o ano inteiro, vai lá e compra um monte de coisas, e aí chega janeiro, isso traz angústia, isso traz aperto, isso traz insegurança, isso traz medo. Essa é a síndrome de fim de ano. Muitas pessoas se afundam em depressão por causa disso. Por isso que eu disse que ela se agrava principalmente em pessoas que já têm algum problema psicológico, que já sofrem de depressão e ansiedade. Ela se torna mais evidente nesse período, ela se torna mais opressora nesse período. Algumas pessoas entram no estado de compulsão, ou de comida, ou de compra. Ela quer fazer, ela quer comprar tudo que aparece na frente, às vezes até sem ter necessidade, ou então ela come tudo, porque é final de ano, eu posso, e não é assim que funciona, né? Mas você perde o rumo, você perde a noção, porque aqui dentro está tudo bagunçado, porque você não encontra paz, e a ausência dessa paz, essa síndrome de fim de ano, traz um monte de outros problemas para as nossas vidas. Como é difícil a gente calar as vozes que estão aqui e aqui. Como é difícil a gente calar os sons, as acusações que vêm na nossa mente. Você não conseguiu, você não fez, mais uma vez você falhou. Como é difícil aquela voz que fala assim, para que fazer planejamento, você já não cumpriu os últimos 10? Vai fazer mais um para não cumprir? E eu estou falando isso porque a nossa igreja tem, né? Esse ano não fizemos, há alguns anos já, mas tem aquele plano de vida. Toda virada de ano a gente fazia o plano de vida, e teve vários anos que eu disse, não vou fazer, não vou planejar, porque tudo que eu planejo não se concretiza, eu não vou fazer mais. Porque a gente fica nessa frustração, nesse peso, nessa cobrança de que nada está dando certo para a nossa vida. E essas são algumas tempestades que vêm sobre nós. São problemas que se levantam para nos tragar, para nos engolir. A gente vê aí um ritual, uma prática no final do ano, das pessoas virarem o ano vestidos de branco. Não quero desanimar ninguém não, mas essa é uma prática do candomblé, tá bom? Mas as pessoas se vestem de branco na expectativa de trazer paz para suas vidas. Como se uma cor fosse mudar todo o significado de um ano. Como se uma cor tivesse o poder de transformar uma situação. Essa busca por paz, especialmente nessa época do ano, ela é muito intensa, muito evidente. Todas essas angústias se afloram e tudo que a gente quer é paz. E se você pergunta ou assiste qualquer entrevista aí de final de ano, o que você deseja para esse ano de 2023? Eu quero paz. A gente viveu aí em 2022 uma guerra, está em andamento ainda, só pararam de noticiar, mas a guerra está em andamento ainda. E o que a gente queria? Paz. O que nós queremos? Paz. O que a Miss Mundial quer? A paz mundial. Olha como a paz é tão desejada por todos nós. E nós temos a promessa de Deus de encontrar essa paz. Nós temos a promessa de Deus de receber essa paz. Deus tem planos para nós, Deus tem promessas para nós. Deus já garantiu o nosso final. E mesmo assim nós vivemos angustiados. Mesmo assim, nós não conseguimos calar as vozes da nossa cabeça e do nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 22, um texto bastante conhecido. Lucas capítulo 8, versículo 22, diz o seguinte:
E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Até aqui, amém? Podem sentar. Aqui a gente vê a tão conhecida passagem de Jesus acalmando a tempestade. Jesus tinha pregado o dia inteiro, estava cansado, e ele ainda tinha uma missão, que se a gente ler mais para frente, ele tinha uma missão importante ainda para continuar, e ele fala para os discípulos: vamos entrar e vamos atravessar para o outro lado do rio. E eles vão, todos entram, e Jesus estava tão cansado, que ele já tinha trabalhado tanto, que ele deita e dorme. Ele descansou, deitou um pouquinho para descansar. Só que veio a tempestade, enquanto ele dormia, e ele continuou dormindo. E os discípulos desesperados, tentando contornar, os discípulos que eram pescadores experientes, vários deles eram pescadores experientes, sabiam, já tinham passado por tempestades ali no Mar da Galileia, sabiam como dominar, mas ficaram assustados, porque era muito forte. Estava entrando água no barco e eles não sabiam mais o que fazer, e eles lá, olhando para Jesus dormindo, e eles ficam incomodados. Eles vão lá e falam: Senhor, nós vamos morrer, você vai ficar aí dormindo? Nós estamos morrendo. Jesus levanta, repreende a tempestade e fala para eles: cadê a fé de vocês? E eles todos admirados: quem é esse cara que fala e a natureza obedece? Eles nunca tinham visto um poder tão grande assim, uma autoridade tão grande assim. Mas se a gente parar para observar um pouquinho o texto, a gente consegue trazer várias coisas para a nossa vida. A primeira é que havia uma ordem específica de Jesus: passar para o outro lado. Tinha uma ordem específica, tinha um plano, tinha um objetivo. Mas quando a tempestade veio, os discípulos se esqueceram desse objetivo. Tinha Jesus no barco, mas quando a tempestade veio, os discípulos esqueceram quem era Jesus. Eles já tinham vivido outras experiências, outros milagres, já tinham visto coisas grandiosas acontecerem, mas na hora do medo, eles esqueceram quem era Jesus. Eles ficaram olhando mais para a tempestade do que para quem estava dentro do barco. Para a nossa vida, nós também temos uma ordem específica. Sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós. Sabemos que Deus tem um chamado para cada um de nós. E sabemos que Jesus está no nosso barco. Amém? Mas ainda assim, ficamos com medo. Ainda assim, achamos que vamos perecer. Ainda assim, olhamos mais para a tempestade do que para Jesus. É fácil olhar para a Bíblia e falar assim: poxa, mas os discípulos não viram que era Jesus que estava ali? Para que esse medo, para que esse desespero? Mas quando a gente traz para a nossa vida, a gente fala: eu faço igual. Porque as tempestades que se levantam contra a nossa vida, elas tentam tirar o nosso foco de Jesus. Elas tentam roubar a nossa fé. Muitas vezes conseguem. Muitas vezes essas tempestades de fato nos desviam de olhar para Jesus. Não estou nem dizendo desviar, de sair da igreja, mas de confiar que Jesus está no controle. Foi dada uma ordem: vamos para o outro lado. Ele vai chegar do outro lado. E muitas vezes a gente olha para as tempestades, para as nossas dívidas, para as nossas doenças, para desemprego, muitas vezes, para os nossos medos, incertezas, dúvidas que se levantam nas nossas vidas, alguma decisão importante que a gente precisa tomar, que vai mudar o rumo das nossas vidas, e a gente fica ali inseguro, com medo de decidir, com medo de dizer sim ou não. Às vezes problemas de relacionamento,
tantas tempestades que podem se levantar nas nossas vidas, que a gente fica olhando para elas e esquece que Jesus está no barco. A gente fica tão preocupado com os problemas que se levantam, que a gente esquece de correr para Jesus. Os discípulos passaram um tempo antes tentando resolver o problema da tempestade. Jesus estava dormindo e eles estavam desesperados, tirando água do barco, tentando controlar, tentando manter o barco ali estável, e apavorados, angustiados. E só quando não tinha mais jeito, é que eles vão para Jesus e falam assim: Senhor, nós vamos morrer. Quem aqui só foi para Jesus depois que não tinha mais jeito? Quantas vezes a gente só vai para Jesus depois que não tem mais jeito? Depois que a gente já fez tudo? Raramente, dificilmente, Jesus é a nossa primeira opção. Na hora do aperto, a gente tenta tudo primeiro. Depois a gente vai lá acordar Jesus e fala: Senhor, tem uma tempestade aqui, está acabando comigo. Tem uma tempestade aqui dentro que está acabando comigo, mas eu já fiz terapia, eu já bebi, eu já fiz, sei lá, qual o recurso que a pessoa pode usar para tentar calar essa voz. E só depois que nada disso funcionou, aí eu vou lá acordar Jesus. E ele vai e faz o quê? Acalma a tempestade. E ele dá uma bronca nos discípulos? Não. Abel, mas ele fala aqui: cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Mas ele não fala com raiva. Porque ele entende o medo, o nosso medo. Ele entende a nossa insegurança. E o problema não foi os discípulos sentirem medo. O problema não é nós sentirmos medo. O medo é normal, é natural. O medo nos ajuda a não se envolver em problemas maiores. Deus entende. O problema é quando o medo toma o lugar da fé. O problema é quando o medo te impede de ir lá acordar Jesus. E aqui os discípulos foram acordar Jesus e ele falou: cadê a vossa fé? Não é pelo medo que Jesus chamou a atenção deles, mas pela falta de fé. Porque muitas vezes, quando a gente mantém os olhos na tempestade, quando a gente mantém os olhos no nosso problema, a gente para de olhar para a cruz. A gente está olhando para o que não tem, e não olha para o que tem. Não olha para o nosso maior recurso, para aquele que tem domínio sobre o céu e a terra, sobre todas as coisas. A gente fica tão preocupado com o diagnóstico que esquece de falar com o médico dos médicos. E não é o medo, porque a gente pode falar: Deus, eu estou com medo, eu recebi esse diagnóstico e eu estou com medo, mas eu confio que o Senhor está no controle. Com cura ou sem cura, o Senhor está no controle e eu vou te adorar. Isso é fé. Você pode continuar com medo, mas você deu o primeiro passo, e o primeiro passo é de fé. Você foi lá acordar Jesus e falar: olha, eu estou morrendo, mas eu preciso do Senhor. Não é problema ter medo, só não deixa ele tapar os seus olhos, só não deixa ele tomar o lugar da fé. A fé é a prova daquilo que você não pode ver. Deus, eu não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vai ser em 2023, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor já sabe como vai ser o final do ano. Eu não sei, mas o Senhor já foi lá em dezembro. O Senhor já sabe como vai ser o meu balanço de final de ano. E eu confio no Senhor. Essa tem que ser a nossa busca. Essa tem que ser a nossa atitude em relação a essas angústias que vêm. Eu estou falando por mim. Estava lá num lugar lindo, maravilhoso, e não conseguia desfrutar daquela paz, porque aqui dentro estava medo. Até ouvi Deus falando: olha, a paz é dentro. Você tem que calar essas vozes que estão dentro de você. Você tem que calar esses problemas que estão ocupando a sua mente, porque enquanto eles ocupam a sua mente, não tem espaço para a minha promessa.
Não tem espaço para a minha palavra. É difícil manter o foco no meio da tempestade. Muita coisa, muito barulho, muita coisa acontecendo. Mas qual que é a ordem de Jesus? Aquietai-vos. Aquieta. Sossega. Tem até um hino do cantor cristão que fala, né? Sossegai. Sossega. Fica quietinho, deixa que eu faço. É difícil, mas sossega. Deixa que eu cuido. Muitas vezes a gente fica tão ansioso, tão nervoso, tão angustiado, e a gente fica só patinando e não sai do lugar, e nada caminha. E Jesus chega e fala, aquieta, sossega. E aí quando você para e respira, as coisas começam a fluir. E aí quando você olha, você fala assim, por que mesmo que eu estava angustiado? Por que mesmo que eu estava ansioso? Já passou. Já resolveu. A maioria das vezes é assim. A gente precisa levar para Jesus. Pegar essa tempestade, pegar essa angústia, pegar esses problemas que estão nos atormentando, essas vozes, e levar aos pés da cruz e falar, Senhor, está aqui. Olha, na minha cabeça está dizendo que eu não fiz, que eu não consigo, que eu não sou, que eu não mereço. E aí Jesus vai falar, de fato, sou eu que faço. Você não merece, mas eu te dou. Você não fez, mas eu fiz. Olha quantas coisas eu fiz e você chegou até aqui. Não foi do jeito que você pensou, porque eu tenho um outro plano para você. Quando a gente leva isso para Deus, quando a gente apresenta isso aos pés da cruz, a gente ouve a resposta. Filipenses 4, também bastante conhecido, e eu falo dele direto aqui. Versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas tempestades, as vossas angústias, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como Deus é maravilhoso, Ele não deixa nenhuma ponta solta. Quando eu li, quantas vezes eu já li esse versículo, sei ele de cor, mas quando eu li ele hoje, a palavra sentimento brilhou assim, ó, como neon. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Deus fez questão de registrar os vossos sentimentos. O seu medo, a sua insegurança, a sua incerteza, a sua desesperança, são sentimentos. A sua raiva, a sua frustração, são sentimentos. Todas essas coisas, quando você leva para Deus, são preenchidas com a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Olha que bênção, olha que Deus maravilhoso. Quando a gente leva, pega essa tempestade, vai lá acordar Jesus, fala, Senhor, eu estou morrendo. O Senhor não está vendo que eu estou me afogando nas dívidas? O Senhor não está vendo que essa doença está me consumindo? O Senhor não está vendo que esse problema no meu casamento está acabando comigo? Ele pega todos esses sentimentos de medo, raiva, frustração, angústia e coloca paz. Hoje no almoço minha tia compartilhou uma experiência que ela teve, uma conversa que ela teve com Jesus referente à morte do meu tio, que ela chegou brava para Deus, falou assim, poxa Senhor, nós oramos, eu te pedi tanto que o Senhor curasse meu marido, o Senhor não curou, o Senhor levou meu marido, e ela falou brava com Deus, e aí Deus falou para ela assim, eu te dei 20 anos com ele, a mais. E aí ela lembrou que quando meu tio tinha 49 anos, ele teve um infarto e ele quase morreu. E ele morreu com 69. Deus deu mais 20 anos. E foram 20 anos que eles puderam desfrutar muito a presença um do outro. E aí naquela hora ela sentiu paz. Quando ela ouviu aquela resposta de Deus, que Ele falou claramente para ela, eu te dei mais 20 anos com ele. E ela lembrou que era para ele ter morrido com 49.
ela agradeceu, falou: Deus, obrigado por esses 20 anos. E ela sentiu paz. Não tem problema você chegar para Deus com raiva. Falar: Deus, eu não aceito, eu não concordo, não quero isso para mim. Não tem problema. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque Ele vai transformar o seu sentimento de acordo com a palavra dEle em paz. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Cristo é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías. É o príncipe da paz. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. O pastor falou isso, o pastor Rony também durante as ministrações, o pastor Edeval falou sobre ouvir a voz de Deus. Né, saber filtrar as vozes que vêm na nossa cabeça, no nosso coração, ao nosso redor, as pessoas falando, as pessoas acusando, muitas vezes querendo aconselhar e nos deixando mais mal ainda, quando tenta nos aconselhar. E a gente precisa saber identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A gente precisa saber identificar, no meio da tempestade, onde Deus está, que lugar do barco Jesus está, para a gente poder correr para aquela direção. Já contei aqui, vou contar de novo uma experiência, quando a Sara estava na pré-escola, ali no Reino Encantado, que eles fizeram uma brincadeira no Dia das Mães, de vendar os olhos das mães, embaralhar as crianças lá, né, pegaram umas 7, 8 mães, embaralhou as crianças, e as crianças só podiam falar mãe. Não podia falar o nome, não podia falar nada. As crianças iam falar mãe, 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 mãe. E aquele mundaréu de criança falando mãe. E a mãe tinha que ir no seu filho. E não teve nenhuma mãe que errou. Todas as crianças falando mãe, todas falando a mesma palavra. E cada mãe achou o seu filho. Eu achei a Sara rapidão. Essa vozinha linda dela. Cada mãe achou o seu filho. Porque a gente consegue identificar a voz. Pode ter o mundaréu, a gente lá na praia, ouvia um choro de criança, eu só via minhas cunhadas assim, ó, levantando a cabeça, peraí, essa é a Estela, não, essa é a Duda, e corria para atender, porque pelo choro eu já sabia até quem era que estava chorando. Do mesmo jeito a gente tem que conseguir identificar a voz de Deus, é desse jeito. Eu só tenho uma filha, mas quem tem mais de um filho, pelo choro sabe quem está chorando. Pelo jeitinho de falar mãe, sabe qual filho que é. Pelo jeitinho de falar mãe, sabe se ele está bem ou não está bem. É assim que a gente é, essa sensibilidade que a gente tem que ter com a voz do Espírito Santo. Pode ter um turbilhão de vozes, mas eu sei quando é Deus falando. Pode ter um monte de acusações, pode ter um monte de pessoas falando, eu sei quando é o ministro de Deus que está falando. Pode ter um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas eu sei quando é a voz do Espírito Santo falando. 1 Reis 19. Elias no Monte Horebe. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Tinha acabado de trazer de volta a chuva, que há mais de 3 anos não chovia, e ele traz de volta a chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e veio a chuva, e ele, quantas coisas maravilhosas. E aí a gente chega aqui em 1 Reis 19, versículo 9, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto
com a sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Versículo 18, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Até aqui por enquanto. Após uma vitória grandiosa que Elias teve, para onde ele foi? Se esconder na caverna. Depois de ter feito coisas tão maravilhosas, coisas tão tremendas, ele manteve os olhos na ameaça de Jezabel. Ele derrotou 450 profetas de Baal e ficou com medo de uma mulher. Deus tinha dado forças para ele para derrotar 450 homens sozinho, porque ele declara que eu estou sozinho. Ele deu conta de 450 e ficou com medo de uma mulher, porque ele colocou os olhos dele no problema. E para onde ele foi? Se esconder na caverna. E Deus vai lá na caverna e fala: Elias, o que você está fazendo aí? E ele vem todo cheio de justificativa: não, porque eu fiz tanta coisa e eu estou sozinho e estão querendo me matar. Aí Deus fala: vem para fora. Só que ele não vai para fora, ele continua escondido lá dentro. E acontecem vários fenômenos naturais grandiosos, vários fenômenos aterrorizantes até, né? Terremotos, vendaval e fogo. E ele ali dentro da caverna, com medo, escondido. Mas quando vem uma voz mansa e suave, ele reconhece que é a voz do Senhor. E aí ele sai da caverna. Ele soube identificar, no meio de todos aqueles fenômenos, qual era a manifestação do Senhor. Deus já se manifestou por fogo. Momentos antes, no Monte Carmelo, ele viu Deus se manifestar com fogo. Deus podia estar no fogo, mas ele sabia que não estava. Deus já tinha se manifestado de tantas outras formas, mas ele conseguiu identificar que Deus estava naquela brisa suave. E aí ele sai para fora. E aí Deus faz de novo a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele vem de novo com a mesma justificativa: porque eu fiz tanta coisa e eu fiquei sozinho e agora estão querendo me matar. E aí Deus fala para ele: pode voltar, pode parar de birra, parar de manha e volta, porque você não está sozinho, tem mais 7.000. E aí Deus traz aquela surpresa, né? Você acha que foi você que fez, você acha que você está sozinho, mas tem 7.000 que eu guardei para te ajudar nesse momento. Pode voltar. E aí Elias volta e acontecem mais um monte de coisas grandiosas, né? Mas a gente precisa, como Elias, identificar qual é a voz do Senhor. Quando a gente está escondido nos nossos medos, escondido na caverna das nossas angústias, dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, a gente tem dificuldade de obedecer o comando do Senhor. Deus falou: vem para fora, e ele não foi. Não, eu não vou, porque eu estou sozinho, estão querendo me matar. Vem para fora. E acontecem todos aqueles fenômenos, não porque ele não saiu, mas para que ele pudesse ser treinado na voz de Deus. E muitas vezes essas vozes na sua cabeça, no seu coração, essa angústia, esse peso, essas vozes que não deixam você dormir à noite, é para você treinar o seu ouvido para a palavra de Deus. Quando vier a acusação, quando vier essas vozes, você correr para essa palavra, para essa brisa suave e falar: não, meu Deus disse que não. Meu Deus disse que não é assim.
Meu Deus tem outra promessa para mim, diferente. Todos os planos que eu fiz não deram certo, não vou mais fazer planos. E Deus fala, os meus planos é que valem para a sua vida. Coloca tudo diante de mim, porque os meus planos não falham. Os meus planos não erram. Os meus planos não se frustram. Se tudo que você planejou não deu certo, é porque você não está planejando de acordo com a minha vontade. Começa a buscar a minha vontade. E os seus planos darão certo. Quando a gente faz aquela oração, seja feita a tua vontade, assim na terra, como na minha vida, a nossa vontade passa a ser a mesma que a de Deus. Deus, seja feita a tua vontade. O Senhor quer, eu quero. O Senhor não quer, então também não quero. Aí os seus planos vão começar a dar certo. Quero contar uma historinha que eu vi, né, na internet esses dias. Um homem estava passando por muitos problemas. Ele já estava cheio de dívidas, problemas no casamento, um monte de coisas para resolver, e ele foi despedido. Foi mandado embora. Ele falou, era a gota d'água. Já estava ruim, agora vai ficar pior. O que vai ser de mim? E ele ouviu falar de um sábio que resolvia e dava todas as respostas. E ele vai atrás desse sábio. Só que a gente vai pelo caminho, já vai pensando no problema, já vai pensando na pergunta e na resposta. Né? Não sei se todo mundo é assim, mas eu já penso, faço todo o discurso na minha cabeça. Chego lá, não é nada disso. Mas eu faço 3, 4 versões de um discurso na minha cabeça. E esse homem também foi, com todo o discurso na cabeça. E ele chega no sábio já com a resposta. Ele chega e fala assim, olha, é mentira tudo que Deus falou. Nem vem me falar que Deus vai resolver, porque Ele não resolve. Eu já orei, eu já pedi, eu já clamei, e nada mudou. Todos os problemas só aumentaram na minha vida. Deus não me respondeu. E aí o sábio puxa ele para um lugar mais tranquilo, vai para debaixo de uma árvore, na sombra da árvore, e fala para ele bem baixinho. E ele não consegue ouvir o que o sábio fala. E aí ele chega mais perto e fala assim, eu não entendi, fala de novo. E aí o sábio repete mais baixo ainda. E ele vai chegando mais perto e fala assim, eu não entendi, fala de novo. E o sábio fala quase cochichando, e ele mais perto, eu não consegui ouvir, você pode falar mais uma vez? E aí o sábio fala quase sussurrando, e nessa hora o homem já está com o ouvido encostado na boca do sábio. E o sábio fala assim, Deus está te respondendo, você que não está sabendo ouvir. Deus está te respondendo, só que Ele está falando tão baixinho, que você só vai ouvir, se você estiver perto dEle. E aí ele entende, que embora ele estivesse falando com Deus, ele não estava ouvindo a resposta de Deus. Ele pedia, ele clamava, ele falava, mas ele não ouvia, porque as vozes na cabeça dele eram mais altas. Para a gente ouvir a resposta de Deus, a gente tem que estar pertinho dele. Para a gente entender a promessa de Deus para a nossa vida, a gente tem que estar com o nosso ouvido encostado nele, na boca dele, encostado no peito dele. A gente tem que estar próximo. E quando a gente chega bem pertinho, a gente ouve o que diz lá em João, capítulo 16, versículo 33. Quando você encosta o seu ouvido no meio das tempestades da sua vida, no meio do turbilhão, no meio do furacão, você encosta o seu ouvido na boca de Jesus, você escuta Ele falando, eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas não desanime, não deixe isso te assustar, tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Coloca o seu ouvido pertinho da boca de Jesus. Se você está vivendo esse turbilhão, se você tem essas incertezas, essas angústias, coloca o seu ouvido bem pertinho de Jesus. A gente vai colocar um louvor agora, e eu quero que a igreja feche os olhos e por 2 minutos, é você e Deus. Tenta abafar as vozes da sua cabeça. Tenta não pensar nos problemas.
E deixa Deus falar. Tenta ouvir a voz de Deus nesses 2 minutos. Como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar? Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas te encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. Ó Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Como diz este louvor, acalma, Senhor, a tempestade no nosso coração. Acalma, Senhor Deus, as palavras que vêm roubar a nossa paz, que vêm roubar a nossa fé, Senhor Deus. Todos os medos, as angústias, as acusações, as nossas frustrações, que muitas vezes, ó Deus, desviam o nosso olhar de Ti. Pai, traz de volta a paz que o Senhor prometeu. Cala, Senhor Deus, todas as acusações. Cala, Senhor Deus, todas as vozes que roubam a nossa fé, e coloca o Teu sopro suave, a Tua brisa suave, a Tua paz que excede todo entendimento, a Tua paz que está acima da tempestade, a Tua paz que está acima dos problemas, Deus querido. Nós tomamos posse nessa noite, Pai amado, como a Tua palavra nos garante que o Senhor já venceu o mundo, o Senhor já venceu todos esses problemas, o Senhor já venceu essas frustrações, o Senhor já venceu toda seta maligna que se levante contra nós, Pai amado, e nos garantiu a paz que excede todo entendimento. E é essa paz que nós queremos e buscamos, a paz que só vem de Jesus. Seja o Senhor da nossa vida, seja o centro das nossas emoções, seja o centro dos nossos pensamentos, Jesus, para que a Tua paz reine em nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado, Deus querido. Que possamos, ó Deus, ser mensageiros dessa paz. Que possamos, ó Deus querido, viver essa paz de tal forma, Pai, que as pessoas olhem para nós e falem: eu quero esse Deus que te dá essa paz. Eu quero conhecer esse príncipe da paz. Eu quero viver isso que você está vivendo. Querido, se você está com essa angústia, se você está com esse problema, se você está com essa síndrome de fim de ano, ou seja qual for a voz que está roubando a paz, apresente aos pés do Senhor. Vai lá, acorda Jesus, fala: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo a minha angústia? Vai lá, acorda Jesus. Fala: Senhor, eu estou morrendo. Senhor, esse medo está acabando comigo.
Senhor, essa incerteza está acabando comigo. Senhor, eu não consigo dormir. Senhor, eu não tenho paz. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou assustado. Vai lá, leva para o Senhor, leva aos pés da cruz. Fala: Jesus, eu preciso que o Senhor acalme essa tempestade em mim. Só o Senhor tem o poder para governar essa tempestade. Só o Senhor consegue acalmar esse turbilhão. Só o Senhor consegue acalmar os ventos da angústia. Só o Senhor consegue acalmar as ondas que tentam me derrubar, as ondas que tentam me engolir, tentam me tragar. Acalma, Senhor, o meu coração. Acalma os meus pensamentos. Que eu ouça a Tua voz, que eu ouça as Tuas promessas, que eu ouça, Senhor, os Teus planos, para que eu possa viver os Teus planos, para que eu possa viver de acordo com a Tua palavra. Que ela encontre, Senhor Deus, tanto espaço no meu coração, que não sobre espaço para o medo. Que a Tua palavra, que as Tuas promessas, Deus querido, estejam tão cheias dentro de mim, Pai amado, que não haja espaço para o medo, que não haja espaço para a depressão, que não haja espaço para a ansiedade, que não haja espaço para a desesperança. Pai, eu quero que o Senhor reine soberano, assim como o Senhor é soberano sobre as ondas do mar, como o Senhor é soberano sobre o vento, como o Senhor é soberano sobre a tempestade. Seja soberano no meu coração, seja soberano na minha vida, seja soberano nos meus sentimentos. Acalma a tempestade do meu interior, governa a minha vida. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti. Queremos o Teu controle absoluto sobre as nossas vidas, sobre o nosso sentimento, sobre as nossas incertezas, os nossos medos. Queremos a Tua paz e queremos que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas e o Teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. Quantos foram abençoados? A água está batendo aí ou não? Está chacoalhando a casa? Queria que você realmente atentasse.